Boa tarde, pessoal do oitavo ano. Mais uma linha de produção de texto para vocês, algumas dicas para uma boa produção de texto, certo? Para se produzir um bom texto, você tem que ter tudo isso aqui, ó. Algumas coisas não podem acontecer e outras têm que acontecer. No caso da clareza, o que é a clareza dentro de um texto? Não é isso? A ambiguidade, que é uma coisa que não pode ter no texto. Coesão, tem que haver. Coerência, tem que haver, certo? Então, eu vou dar alguns toques sobre esses tópicos aqui, para que vocês fiquem cientes do que pode acontecer e o que não pode acontecer dentro de um texto, né? Muitas vezes o aluno, ele fica meio, vamos dizer assim, barulhado com as ideias, começa a não saber escrever, porque ele não está ciente de tudo isso aqui, certo? Então, eu vou explicar um pouco de cada um, para que você consiga produzir um bom texto, certo? Então, vamos lá. Quando se fala em clareza, o que é a clareza no texto? Quando você consegue ver as ideias que estão explícitas e implícitas de maneira clara, com um bom entendimento, entendendo tudo que está no texto, mesmo até aquilo que está implícito, que não está no texto. Então, para que esse texto ele seja bem entendido, ele tem que haver a clareza, tem que acontecer a clareza dentro dele, certo? Tem que existir a clareza. É o que facilita o entendimento. De certa forma, muitos escritores, eles escrevem de forma clara e procuram, né, que o seu leitor entenda tudo aquilo que ele diz. De certa forma, aquilo que está explícito. Leitores bem preparados vão entender aquilo que está implícito. Mas quando o texto é bem claro, nada disso se torna difícil. Você consegue entender o texto de maneira bem clara e bem entendida, certo? Então vamos lá. Quando se fala em ambiguidades, o que seria ambiguidade? O que é ambiguidade, professor? A ambiguidade é a duplicidade de sentidos. Quando você coloca termos que deixam a pessoa em dúvida se é uma coisa ou outra, certo? Então a ambiguidade ela acontece de certa forma quando você bota uma frase que a pessoa não consegue entender se aquilo realmente é aquilo. Vou mostrar para vocês um exemplo. Muitas vezes que acontece, às vezes quando você escreve. Então, você vai escrever algo para alguém, não é isso? Aí você bota não faça isso. Eu vou botar essa frasinha bem aqui. Olha, não faça isso. De certa forma, se você botar dessa forma e você queria que a pessoa fizesse aquilo, certo? E colocasse dessa forma, haveria uma confusão na ideia, certo? Uma confusão. Eu entenderia o quê? Vixe Maria, o que foi que ele quis dizer aqui, né? Então, de certa forma, você vai ficar meio a ver navios. Se ele, antes ele falou para você que ele queria que fosse feito aquilo e botou a frase desse jeito, houve uma ambiguidade, uma duplicidade de sentido na sua ideia. Porque para me dizer que isso aqui é para fazer, eu tenho que botar uma vírgula. Não, faça isso, certo? Então as ideias elas têm que ser bem centradas no texto para que o leitor ele entenda de maneira bem clara, como eu falei para vocês, tudo que está lá dentro do texto. Muitas vezes essas confusões elas podem causar problemas sérios. Eu botei até uma frase uma vez para os alunos, que é uma frase de uma história, né, que eu botei para vocês já viram, que eu até contei a história para vocês, que eu era lá do rei, né, que tinha mandado uma carta para que não matasse, não enforcasse um cidadão, e depois o cara escreveu, botou uma vírgula e aconteceu a tragédia, né? Ele disse, o rei botou assim. Olha como o rei botou.
Não mate o homem. É isso? Na carta tinha assim. Só que o cara lá tinha raiva do cara e tal, aí ele colocou uma vírgula, certo? Então, isso se tornou o que? Outra coisa, outro sentido. De maneira que não mate o cara, seria para que executasse realmente o homem, certo? Nesse caso aqui, pessoal, essas ambiguidades elas acontecem de certa forma, de outras formas, sem ser através de vírgula, elas acontecem no texto e deixam o leitor muito confuso. Vocês têm que evitar, certo? Beleza? Então vamos para a coesão. A coesão, ela é também de suma importância. Ela é de suma importância. Fazer a junção dos termos de forma que tenham sentido. Ou seja, questão de concordância, questão de botar a preposição certa para que haja um entendimento, não é isso? Sempre chegando à clareza. A coesão, ela vai fazer com que o texto se torne enxuto, certo? Bem direto, né? A coesão, ela vai tornar o texto bem enxuto e bem fácil de entender, porque os termos vão estar interligados de forma correta. É isso que você tem que ter na mente. E chegando no final, nós vamos para a coerência. A coerência, ela exige lógica. Por quê? Porque quando você organiza suas ideias, é claro que você vai organizar de forma lógica. Que o texto comece falando de uma coisa e termine falando da mesma coisa. Não comece com jacaré e termine com peixe, certo? Eu sempre coloco isso. Você tem que começar falando de jacaré e terminar falando de jacaré, certo? Então, a coerência de tudo isso aqui é o que faz o todo do texto. É que vai fazer com que o texto se torne claro, sem ambiguidades, coesivo, né? Que tenha muita coesão e chegando a um todo que é a coerência, que é o texto bem formalizado, com muita lógica, bem organizado e as ideias centradas naquilo que você realmente quer falar, certo? Então tudo isso, pessoal, se torna um suporte para você produzir um bom texto, produzir um texto onde as pessoas vão entender o seu recado, beleza? Então esse é o meu recado de hoje, e a pouco produção do texto para a galera.